Oi, hoje o assunto é um pouquinho mais delicado, mas pegue aí seu café, vamos conversar. Eu quero vir falar aqui com você o que Deus fez na minha vida e como Ele muda a nossa percepção de dentro pra fora, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história pra vocês entenderem por que eu vou chegar nesse assunto. Mas, por um período da minha vida, eu fiquei com depressão, porque eu trabalhava num emprego em que eu ganhava muito bem. Eu trabalhava numa empresa grande, multinacional, que eu tinha possibilidade de crescimento lá dentro, mas eu sofria muito assédio. E eu me vi numa situação em que eu não sabia o que fazer, porque eu não poderia sair da empresa, né, porque eu ajudava a pagar minha faculdade, então eu tinha medo de não arranjar outro emprego, mas ao mesmo tempo lá dentro eu não sabia o que fazer pra acabar com aquilo. Eu vi um refúgio que foi a série Friends, né? Friends foi o meu refúgio de tudo aquilo que eu tava passando. Eu sei que pode parecer bobo pra você, mas às vezes quando a gente tá num momento delicado na nossa vida, a gente tenta buscar válvulas de escape. E pra mim foi Friends, né? Era uma série que eu dava risada, que eu conseguia esquecer dos meus problemas e que era literalmente o único momento do meu dia que eu conseguia sorrir. Verdadeiramente, né? E por anos eu tinha um apego a essa série, né? Eu vi essa série por muitos e muitos anos, mesmo depois de ter saído do emprego, enfim. É o que eu falei, era literalmente a minha válvula de escape. Era o que eu usava pra ficar bem quando eu tava triste. Tem gente que, sei lá, bebe pra esquecer dos problemas, fuma, enfim. Eu via Friends pra esquecer dos meus problemas. Mas há um tempo, né, acho que uns 2, 3 anos, eu parei de ver Friends, né? Graças a Deus, acredito que talvez eu não precise mais dessa válvula de escape, né? Deus me curou de muitas coisas, mas há algum tempo eu já me sinto incomodada com Friends. O Espírito Santo começou a me incomodar. Quando a gente começa a ter um relacionamento muito íntimo com Deus, as coisas que a gente vê, ouve, fala, começam a nos incomodar. Não é aquele negócio, nossa, a gente tem que ser perfeito pra encontrar com Deus, não. Pelo contrário. Deus aceita a gente nas nossas imperfeições e Ele transforma a gente de dentro pra fora. Eu sou perfeita? Não sou, mas Deus vai me moldando todos os dias. E Ele me moldou muito com relação a algumas coisas que eu via, ouvia, enfim, falava, ao ponto de isso começar a me incomodar. Então Friends passou a me incomodar. Quando eu vejo, aquilo começa a incomodar meu coração, né? É o que eu falei, realmente, Deus, Ele passa a transformar a gente de dentro pra fora. O Espírito Santo começa a incomodar. Não precisa vir alguém te falar, é o Espírito Santo que fala comigo. Então, o Friends, ele é uma série bacana, que a gente dá risada, mas ele normaliza umas coisas que o Espírito Santo não se agrada. Ele normaliza pornografia, traição, sexo casual, vários relacionamentos. Por exemplo, o Joey, né, que era um dos meus personagens favoritos. Ele fala abertamente que ele faz sexo o tempo todo. Ele e o Chandler, por exemplo, falam abertamente o tempo todo sobre pornografia. E aí você começa a analisar aquilo e fala assim, peraí, isso não é tão legal. Isso não é bacana. Isso aconteceu com várias outras coisas comigo. Aconteceu isso com música de diversas maneiras, né? Há anos que eu já não ouço mais funk. Né? Funk é uma coisa que, nossa, me incomodava assim demais. Funk é uma coisa que foi a primeira coisa que eu cortei. Palavrão também não falo mais. Mas eu não tô falando aqui pra você deixar de ouvir funk, ver série, isso e aquilo. Não é isso. Não é isso. Eu tô falando pra você se aproximar de Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, e o Espírito Santo vai começar a te incomodar. O Espírito Santo vai começar a falar com você. Que tem algumas coisas que simplesmente não fazem mais sentido. Não é porque eu sou extrema, não é isso. Você pode até pensar assim, mas
O negócio é que o Espírito Santo me incomoda. Não é mais a Carol. Não é a Carol que se proíbe. Não é a Carol, não é a igreja que me proibiu. Não é o pastor, o padre, ou enfim. Não é o Espírito Santo que fala comigo. Filha, isso daí não é pra você mais. E é muito louco isso, porque quando você começa a ter essa visão, quando você começa a ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento íntimo com o Senhor, as coisas do mundo não fazem mais sentido. E isso é lindo. Isso é lindo. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tomar aqui meu cafezinho. E é isso. Bye!